Sonidos. Tema: sonidos. Som: silêncio. Texto: introdução ou feche os olhos. A palavra introdução vem do latim introductio, que significa ato de guiar para, formado por intro, para dentro, mais ducere, liderar, guiar. É estranho acabar um projeto com a introdução. Afinal, qual é o sentido de guiar alguém por um caminho pelo qual ele já passou? Olhar com outros olhos. Pierre Schaeffer foi um compositor e teórico conhecido por ter inventado a música concreta. Ele observou que havia uma grande dificuldade ao descrever um som. A maioria dos conceitos que eram utilizados para realizar tal análise eram analogias de características de outros aspectos da realidade, principalmente os que são observados a partir do tato e da visão. Termos como alto, baixo, com estrias, áspero, metálico, aveludado, são analogias utilizadas para descrever os sons, mas que não foram criadas originalmente com essa finalidade. Um aspecto que agrava essa dificuldade identificada por Schaeffer é o fato de que, na maior parte das vezes, relacionamos diretamente o som com sua fonte. Assim, deixamos de analisá-lo e passamos a descrever o emissor do barulho. Quando ouvimos algo, podemos caracterizá-lo como, por exemplo, um som de um copo caindo no chão. Mas como ele é de fato? A fonte, por mais que seja algo objetivo, por si só é vaga e subjetiva, já que não descreve realmente como é o som. Sempre que um copo cai no chão, a energia dissipada de maneira sonora é igual e provoca o mesmo ruído? É evidente que não. Então, quando alguém caracteriza um sonido como som de um copo caindo no chão, cada pessoa vai entender de uma maneira diferente, com o conteúdo de seus imaginários. Logo, se torna subjetivo. Schaeffer, então, passa a realizar estudos com o objetivo de separar a fonte para que se tornasse possível analisar apenas o som de maneira mais objetiva em sua essência. O projeto audiovisual textual Sonidos pode ser interpretado como uma releitura destes estudos, incorporando a linguagem da internet e de novas tecnologias. A partir do momento em que os sons exibidos nos vídeos são intitulados com o nome da fonte, o espectador ouvinte deixa de questionar o que está assistindo e passa a acreditar que o som realmente foi produzido a partir do objeto sonoro apresentado no título. Mas o que de fato garante isso? Nada. Cada som foi analisado, tratado e modificado digitalmente, recurso que Pierre Schaeffer, com suas músicas concretas, não podia utilizar, pois não viveu na era digital. Porém, cada modificação foi feita com o objetivo de que fosse imperceptível. Aliás, o que garante que os sonidos apresentados foram realmente alterados? O que garante que eles foram captados e não produzidos apenas digitalmente? Nada garante. Mas isso não importa. A fonte não importa. A partir do momento em que é dito que um som é produzido por uma pessoa descendo uma escada, por exemplo, não importa se ele realmente foi captado dessa maneira, já que quando é anunciado isso, ele passa a ser um som de escada. Assim, a única maneira de realmente entender cada um dos sons é analisando-os em suas essências, separando-os da fonte. Entretanto, o projeto Sonidos não se propõe a fazer isso. Muito pelo contrário, ele brinca com os sons, mas não os analisa. A brincadeira realizada aqui está organizada em uma ordem lógica. Os textos vão se tornando cada vez mais ilustrativos, mas não necessariamente mais complexos. O primeiro deles, intitulado Ônibus, é um poema concreto formado por onomatopeias que sugerem a representação dos sons em uma viagem de ônibus. O chiado produzido tanto pela máquina quanto pelas pessoas. Nenhuma cena objetiva é apresentada, mas sim um conjunto de letras, palavras e frases que se desmontam para formar um ambiente. A forma estética visual do poema é muito importante, mas não essencial como em outros. O segundo texto, Escada, é também um poema concreto que não possui uma cena específica, mas uma ação é determinada, o passo. Essa palavra é montada e desmontada, criando a sensação de locomoção em uma escada. O formato gráfico que as letras formam se torna mais essencial. Já no terceiro poema, Elevador, frase e cena começam a aparecer mais claramente. As letras dispersas formam o texto, no elevador. Aqui já temos uma cena clara, algo está em um elevador. A estética gráfica é essencial, já que o formato de seta vertical lembra o meio de locomoção que está sendo objeto de brincadeira no poema. A partir do quarto texto, um padrão é quebrado. O título do poema não é apenas o objeto sonoro, um acento é incorporado para que a palavra se adeque à própria sonoplastia da obra e da ação, corrida. Além disso, a brincadeira é feita com uma frase de 3 palavras, eu corri rápido, em que a cena está posta. O personagem, eu, correu em algum lugar com uma velocidade elevada.
Para trazer o som da ação no poema, não é feito apenas o jogo com a desconstrução das letras na frase, mas também é criada, novamente, a figura de uma seta, porém dessa vez é horizontal. Por fim, no Metrô ou Corpos Celestes, o título foge ainda mais do padrão, já que carrega outros elementos além da fonte sonora. A forma estética visual já não importa tanto, já que é constituída por linhas e parágrafos como qualquer texto comum. Sendo assim, a ênfase vai para o conteúdo, que se desenvolve de outra maneira. Não se trata de um poema, mas sim de uma crônica. Se no Corridá uma cena estava apresentada, nesse texto uma narrativa inteira é contada, com personagens que possuem peculiaridades e uma história completa. Mesmo assim, os sons nunca deixam de existir, mas passam a não ocupar o protagonismo, o que já vinha acontecendo cada vez mais, e se torna o pano de fundo para o desenrolar da trama. Sugiro que volte a olhar para os textos e vídeos, agora considerando estes pontos levantados, mas sem esquecer o que você, espectador ouvinte, interpretou e criou. Além disso, é importante refletirmos se realmente prestamos atenção aos sons com os quais nos deparamos no cotidiano. Na maior parte das vezes, as pessoas estão de fones de ouvido, presas em seus próprios mundos. Você escuta?